Cadê o José? O José vai ligar. Ah, ele está subindo lá. Assim. Agora acabou aquele barulhinho. Então vamos retomando onde havíamos parado. Nós vimos que então o Senhor realizou o primeiro sinal messiânico da cura do leproso, totalmente coberto de lepra. Aqueles fariseus e autoridades passaram a segui-lo com grande expectativa para analisá-lo, né? Acabaram quebrando o acordo que havia das próprias autoridades de não emitir julgamento, já imediatamente depois de encontrá-lo em Cafarnaum. E aí o Senhor começa a quebrar certos conceitos que eles tinham, baseado não na palavra de Deus, mas naquilo que era chamado da midrash, da tradição judaica. Eles tinham preceitos humanos que foram sendo incorporados à lei, porque o povo já não lia mais a Escritura e dependia das interpretações dos rabinos, e os rabinos foram colocando interpretações juntos à própria lei, como se fossem parte da lei de Deus, e o Senhor não veio para guardar nenhum preceito humano ou tradição. Ele fala isso para os anciões do povo em Mateus capítulo 15, deixa isso bem claro. Por que vocês violam a palavra de Deus para preservar a tradição de vocês? Porque eles chegam a um ponto de dizer para Jesus: por que seus discípulos não guardam a tradição dos anciões? Eu falei: eu também vou perguntar, por que vocês violam a palavra de Deus para guardar a tradição de vocês? Esse era o problema deles, e o ódio deles pelo Senhor vai crescendo por duas coisas. Eles veem o poder ameaçado e eles veem que a tradição deles vai ruir totalmente. E aquele antagonismo deles com o Senhor vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando chega em Mateus capítulo 12, vamos lá agora no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, já fazia praticamente 2 anos que eles estavam seguindo o Senhor, ou até, alguns usam dizer, e eu acredito também, que até um pouco mais de 2 anos que eles já estavam investigando, seguindo, e já bem antagonistas a ele. Então, quando chega aqui no capítulo 12, o Senhor vai para uma sinagoga e ali ele opera mais um dos seus milagres, no capítulo 12, versículo 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Lembra, irmãos, isso aqui já faz bastante tempo que eles estão seguindo o Senhor. Outro detalhe importante, como o irmão Keto Morgan e também o irmão Frutenbauer colocam, é que se você quiser ler um evangelho em ordem mais cronológica, você tem que ler o evangelho de Lucas. O Evangelho de João e Mateus não segue uma ordem cronológica, eles relatam de acordo com o propósito do livro a história que está acontecendo. João até diz com todas as letras que ele não escreveu tudo que Jesus fez e que ele selecionou certos sinais para colocar. Mateus apresenta as coisas na ordem do reino, não na ordem cronológica. Agora Lucas diz, depois de feito uma acurada investigação, escrevi por ordem as coisas que sucederam. Então, o Evangelho de Lucas está bem fundamentado na questão histórica, enquanto os outros têm outros objetivos. Por exemplo, segundo os melhores eruditos da harmonia bíblica dos evangelhos, como o irmão A.T. Pearson e também o A.T. Robertson, que foi o erudito da língua grega e lexicógrafo grego do Novo Testamento, eles dizem na harmonia dos evangelhos que o capítulo 9 do Evangelho de Mateus ocorre depois do capítulo 12. E todavia está colocado antes. Isso é muito fundamental para a gente entender um ponto de virada que tem dentro do Evangelho de Mateus. Agora, aqui no capítulo 12 de Mateus, o Senhor vai para uma sinagoga e fala assim: vendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: olha, irmãos, veja que coisa. Eu acho isso aqui tão maravilhoso. À medida que a gente vai apreciando a beleza moral do nosso Senhor. Aqueles fariseus odiavam ele, já estavam com o ódio totalmente acumulado no coração. Eles estavam determinados a ser contra ele.
Mas por mais ódio e cego que eles tivessem em relação à sua divindade, em quem ele era, para eles se submeterem, uma coisa não conseguia escapar do coração deles a respeito de Jesus. O Senhor Jesus nunca podia ver uma necessidade. Nunca podia ver um caso necessitando de cura ou perdão e ser indiferente a isso. Eles sabiam que o caráter do Senhor Jesus, a beleza do amor de Cristo se compadecendo pela necessidade era tal que ele não conseguia passar naquela sinagoga sem atentar para aquele homem. Isso eles sabiam. Com certeza ele vai querer curá-lo. Porque diz que eles, com o intuito de acusá-lo, é que questionaram Jesus. O que eles falaram para Jesus? É lícito curar no sábado? Porque eles sabiam que o Senhor não ia conseguir ver aquilo e não fazer nada. E eles haviam entendido uma outra coisa em Jesus. O dever moral está acima da cerimônia. O sábado, como um dever religioso cerimonial, devia ser guardado. Mas quando o mandamento cerimonial se chocava com o dever moral, o Senhor Jesus sempre defendia o aspecto moral da lei acima do cerimonial. Por isso ele dizia, citando Oséias, se vocês tivessem entendido o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teriam condenado inocentes. Porque para o Senhor a realidade espiritual vale mais do que qualquer ato externo cerimonial. E eles haviam invertido isso. Mas eles sabiam que Jesus era assim. Eles sabiam que o Senhor era assim, sabiam que o Senhor não ia ser indiferente, e mesmo assim determinaram usar isso para poder acusá-lo. Veja que perversão no coração. Você sabe que uma pessoa é boa, você sabe que ela está com a razão, você sabe quais são as ordens de prioridade que ela dá na vida dela, e sabe que isso é correto, moralmente correto, mas você está determinado a usar isso contra a pessoa, em vez de seguir isso como exemplo e se arrepender. Tal era a cegueira que já estava produzida, a dureza, né? Uma dureza consciente, deliberada no coração dos fariseus. É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e no sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo é lícito, nos sábados, fazer o bem. Porque o sábado não é para descanso. Que descanso tem um enfermo? Que realidade de sábado ele tem? Então, se o sábado foi feito para o descanso, mas não está produzindo descanso, vamos dar o descanso que concretiza o sábado. Por que não? Mas eles queriam acusá-lo. E aí, logo é lícito aos sábados fazer o bem. Então disse ao homem, estende a mão. Estendeu e ela ficou sã como a outra. Olha só o 14. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Já não era uma questão só de opinião divergente. Não, era ódio mesmo. Nós temos que matar esse homem. Os fariseus já estavam determinados a matá-lo. Então veja que tipo de ódio e de repulsa eles estavam sentindo pelo Senhor. Agora, o versículo 22, porque aqui vai ocorrer o ponto de virada. Quando a coisa chegou a esse ponto, eles ainda não tinham presenciado o segundo milagre iniciando. O segundo milagre vai vir agora, já quase perto do final do ministério do Senhor. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. Irmãos, aqui a coisa é mais dupla ainda, porque além do endemoniado ser mudo, é cego. E se você, já é endemoniado, tá? A cegueira já seria uma coisa que só o Messias curaria. Nunca alguém abriu os olhos de um cego. Só que Isaías 35 profetizava que quando o Messias estivesse reinando, está entendendo? Quando o Messias estivesse reinando, os olhos dos cegos se abririam. Os olhos dos cegos se abririam no reino do Messias. Outra característica que Isaías fala sobre o Messias é que não haveria doentes na cidade santa nos seus dias. Então todas as curas eram para evidenciar que ele era o Messias. E o olho do cego aberto, como um milagre único que não ocorreu
e explicitamente mencionado em Isaías, era também a prova de que ele era o Messias. Mas agora tem uma outra coisa que os fariseus também colocaram como regra para identificar o Messias, que era a cura de um demônio mudo. Sabe por quê? Porque em Jerusalém ocorria exorcismo igual no Universal. Tinha que fazer todo um questionário ali com o demônio, né? Estabelecer um contato, chamar algumas entidades angélicas em nome de Rafael, Miguel, alguma coisa ali, Uriel, as hostes do terço dos anjos. E aí, depois de muita comunicação, de queimar umas arrugas, algumas coisas ali, eles talvez negociando com o demônio, eles expulsaram. Era assim a prática de exorcismo em Israel. Sem estabelecer contato, não havia expulsão de demônios. Aí os fariseus diziam, exceto quando o Messias chegar. Então, sem precisar dialogar, sem nada, com uma palavra, ele vai expelir os espíritos imundos. Bom, o pau está armado, então. Uma multidão que seguiu ele junto com os fariseus, está vendo? Ele curou um leproso, ele tem feito sinais inegáveis que demonstram quem ele é, mas aí a multidão fica assim, e os nossos líderes não vão chegar a uma posição? Que posição vem de Jerusalém quanto a ele? Porque a maior parte do ministério do Senhor foi na Galileia. Poucas vezes, e quando fala-se dele na Judéia e Jerusalém, é o Evangelho de João que fala. Mas você percebe que não fala de muitos sinais, de muitos milagres ali. É alguma coisa ou outra. É mais os ensinos dele e os confrontos dele com as autoridades. Então, até o momento, não se havia chegado a um acordo claro das autoridades quanto a ele. Agora, irmãos, nesse tempo aqui, já no final do ministério dele, o palco está armado de tal forma que a multidão está presenciando, trouxeram um endemoniado mudo e cego diante de Jesus. Ou seja, duplamente inquestionável se que isso fosse curado, só podia ser Messias. Não tem jeito. E agora, ainda mais, eu não sei se eles combinaram isso, mas quando você lê o texto paralelo de Marcos, não sei se os judeus tinham combinado isso, mas o texto paralelo de Marcos diz que nessa hora que trouxeram esse endemoniado, havia acabado de descer uma delegação autorizada do Sinédrio, lá de Jerusalém, de escribas e mestres da lei. Porque não eram só fariseus, assim, de seita farisaica que estavam aqui. As autoridades do Sinédrio de Jerusalém haviam descido no exato momento. E, muito provavelmente, já havia se passado os 2 anos, eles haviam descido com uma decisão a respeito dele. O que vamos fazer com respeito a ele? A hora que eles chegam com a decisão do Sinédrio, chega o endemoniado também. É que a gente tem que... Irmãos, a gente tem que ver o quadro todo para ver a beleza. É Marcos que vai dizer isso. Quer ver? Vamos lá em Marcos. Marcos 3. As minhas folhas da Bíblia estão grudando, então peço paciência. Versículo 20. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém, nesse exato momento. Então Mateus fala que trouxeram endemoniado nessa ocasião, e Marcos vai dizer que nessa mesma hora os escribas haviam descido com o veredito de Jerusalém. Por quê? A gente sabe disso, porque havia passado já 2 anos. Eles voltaram para a capital, o Sinédrio se reuniu e uma decisão foi dada. Nós temos que fazer uma coisa com esse homem. Claro, o desejo deles era matá-lo. Mas nós temos que fazer o povo ficar contra ele. Alguma coisa nós temos que fazer. Então você percebe que a conspiração deles e o momento decisivo havia se combinado nessa hora. Eles acabaram de descer, traz o endemoniado. Mudo. E cego. Indo por cima. Duplamente
necessitando do Messias. E aí vamos voltar para Mateus agora. Vamos ver o relato de Mateus, porque é mais completo. E aí, o que Jesus fez? Ele curou. Era óbvio. E ele o curou passando o mudo a falar e a ver. Irmãos, olha a reação da multidão. Não sem motivo também. E toda a multidão se admirava. Né? E dizia, este é porventura o filho de Davi? Por que eles estão falando este é porventura? Para quem que eles estão jogando assim, a peteca? Seria a opinião da liderança, a posição. Nossos líderes, o que vocês vão dizer? Porque, todos vocês nos ensinaram toda a vida que só o Messias ia curar um leproso. Ele curou. Só o Messias ia curar um endemoniado mudo. Nós acabamos de ver isso com os nossos olhos. Ele não dialogou, não estabeleceu contato, nada. Ele simplesmente ordenou e o Espírito saiu. E não só isso. O homem era cego ainda por cima. O terceiro milagre aconteceu junto com o segundo. E já fazem 2 anos que a gente está vendo vocês não vão chegar a uma posição. Seria este o filho de Davi? Ou seja, que decisão vocês têm a respeito dele? Aí, irmãos, não dá para negar, né? Eles ensinaram, não vão se contradizer. Não, nós estávamos errados. Não é isso não, as escrituras não ensinam. Não, peraí. Vocês estiveram brincando com a gente todos. Vocês não são dignos de confiança. Não dá para negar que ele fez o sinal messiânico. Não dá para negar que nós ensinamos isso. Que saída nós vamos ter? Então, é a decisão de Jerusalém. É a decisão nacional acerca de Jesus. Agora aqui, irmãos, é isso que eu queria dizer para vocês. É nesse contexto que você tem que entender a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque tem um monte de crente aterrorizado, com medo de ter cometido esse pecado. E Satanás, nessa hora, bate com a cinta e a fivela. É pensamentos contra Deus, é um monte de ataques mentais, e é também a exacerbação religiosa que fala, não duvida não que é Deus que está falando, e o crente vai ficando. Não sei se vocês já pegaram pessoas assim, eu lido com vários irmãos que passaram por isso, e eu mesmo já passei por isso. Esse medo, blasfêmia contra o Espírito Santo, um pecado que não tem perdão. Irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo só pode ocorrer quando essa condição aqui é cumprida. Porque você tem que ver Jesus, entender com 100% de certeza que ele é o Filho de Deus, sem dúvida, sem nenhuma dúvida, com 100% de luz e clareza, como esses fariseus tiveram. E mesmo assim, com uma decisão deliberada, decidida, profundamente decidida no coração, você vê isso acontecer, nesse grau de revelação, e você diz com todo o ódio do seu coração, é o diabo. Aí nesse nível, pode ter acontecido a blasfêmia contra o Espírito Santo. Sem isso, não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é aquele que revela a luz. Você tem que ver toda a luz suficiente para ser inegável. Agora eu vou dizer uma coisa. Você já viu um homem de Deus santo? Um homem de Deus piedoso que te constrange? Pois bem, esse homem de Deus que te constrange, vou pegar aqui um exemplo do Billy Graham. Billy Graham vinha e pregava nas cruzadas evangelísticas dele. Aqui no Brasil, por exemplo, teve uma pregação que lotou o Maracanã. E pregou aquela coisa. Não tinha como não falar que aquilo não era de Deus. Quem de nós, irmãos, teria coragem de atribuir aquilo ao diabo? Deus me livre. Deus me livre. Meu coração estremece só de pensar em que alguém possa ter coragem de fazer isso. Com o Billy Graham. E ele não fez cura nenhuma durante a pregação. Ele não curou multidões na arquibancada. Agora vamos dar um passinho um pouquinho mais além do Billy Graham. Vamos pegar, você já ouviu falar de Sadhuce Darsim? O apóstolo dos pés sangrentos, que precedeu o Baksim na Índia? Irmãos, leia esse livro. E eu tenho certeza que você vai ficar estarrecido. Porque Sadhuce Darsim foi o homem que, como o andarilho profeta na Índia, às vezes ele ficava 20, 25 dias de jejum direto, em oração e consagração.
ele só tinha a cópia do Novo Testamento, ele não tinha o Antigo Testamento para completar a Bíblia toda. Tudo que ele tinha era um Novo Testamento ainda mal traduzido. Mas a vida dele com Deus era tão intensa, era tão santa, que quando ele andava de vilarejo em vilarejo ou de cidade em cidade, depois de andar tendo a prática de 20 dias de jejum, ele chegava, cidades inteiras eram curadas só com a presença dele. Os demônios iam caindo assim, igual manga verde. Manga madura, né? Manga verde. Manga madura. Manga verde cai com pedrada. Ia caindo igual manga madura. Ele andando assim, iam vilarejos inteiros de endemoniados, se retorcendo no chão e os demônios fugindo, sem ele falar uma palavra. E alguns dizem que ele foi arrebatado como Enoque, porque ele simplesmente desapareceu. As histórias que tem de livramento, de intervenção de Deus na vida dele, é coisa assim que você parece que está vendo Elias, Eliseu andando na terra. Saduço Darcy. Vamos elevar um pouquinho mais o nível. Pedro, o Paulo, que com certeza tinha uma medida do Espírito Santo maior do que o Darcy. A Bíblia diz que colocavam os enfermos para que a sombra de Pedro se projetasse sobre eles. E os espíritos malignos fugiam e as enfermidades desapareciam com a presença do apóstolo. Mas eu vi o irmão Deus compartilhar e fui olhar e é mesmo. Você sabe quando fala sombra, ele não é bem sombra, né? Não era sombra mesmo de Pedro. A ideia, irmãos, sabe como você está olhando o sol? Uma pessoa está passando, tem um sol incendindo sobre aquele ambiente, e aí você vê a silhueta dela, você vê o rosto dela meio assombreado, e você vê um contorno de luz em volta. A ideia no texto grego era isso, que quando Pedro passava, as pessoas olhavam, parece que um brilho saía de dentro dele. Alguma coisa saía dele e entrava nas pessoas. Ele ressuscitou Dorcas. Se você não tem coragem de dizer que isso é obra de Deus, irmão, eu vou falar a verdade, se eu visse isso, eu ia cair com o joelho em terra, adorando a Deus por Deus ter usado um homem para visitar seu povo. Não ia adorar Pedro, mas eu ia adorar a Deus. Você imaginou o que era isso? Você olhar para o rosto de alguém, aquilo impregnar no ambiente de uma tal forma que prevalece sobre todos. Charles Finney, que entrou na fábrica, a hora que as pessoas olharam para ele, começaram a agonizar e sentir a condenação dos pecados. Jonathan Edwards, que foi ler um sermão, ele não foi nem pregar, ele abriu o texto escrito para ler. E é dito que a hora que ele subiu no púlpito, as multidões estavam assim, é mais um que vai pregar aí. E ele subiu, a hora que ele abriu, irmãos, e começou a ler. Alguns dizem que o rosto dele começou a resplandecer como de um anjo. E um senso de pecaminosidade. Começou a visitar aquelas pessoas de uma tal forma que elas caíram de joelhos, outras corriam e batiam a cabeça nas pilastras, dizendo assim, tem misericórdia de mim, ó Deus. E o senso de que a terra ia se abrir e o inferno ia tragá-los naquele momento. Saíram para fora, agonizando em arrependimento e convicção de pecado. O barulho era tanto que as casas ao redor da cidade foram acordando, as pessoas foram acordando, e à medida que eles iam se convertendo, acreditando que Cristo ia voltar aquela noite para julgar o mundo. A cidade toda se converteu numa noite. O que é isso? Agora, isso não chega nem perto do que era o nosso bendito Senhor encarnado. Some tudo isso. E esses homens vão ter recebido porções do Espírito Santo. Agora, sabe o que a Bíblia diz sobre o Senhor Jesus? Às vezes, irmãos, acho que a gente esquece isso. A gente fica assistindo essas séries de Jesus aí. Muito bom, tá? Não estou falando contra, não. É The Chosen, não sei mais o que e tal. Legal. Mas eles não conseguem nem ao mínimo reproduzir o que foi olhar para os olhos do Senhor. O que era ouvir a voz dele. Uma voz que saía de um corpo nunca tocado pelo pecado. A mente dele, as suas faculdades eram perfeitas e perfeitamente alinhadas. Não havia conflito entre as suas partes tripartidas. Cheio do Espírito Santo. E quanto que ele era cheio do Espírito Santo? Irmãos, a Bíblia fala que ele, como enviado de Deus, não recebeu por medida o Espírito. Aquele Espírito centúplo que Isaías 11 profetiza, só ele tinha vaso para conter. Irmãos, o que era olhar para o nosso Senhor e ouvir a voz dele? E o que era ver ele curando cidades inteiras apenas com uma palavra?
Ele chega a dizer para os discípulos: chegará o dia em que vocês desejarão um dos dias do Filho do Homem. Não é verdade, irmãos? Quem de nós, principalmente aqueles que já perderam entes queridos ou que têm pessoas enfermas, não gostariam de ouvir o alarido da multidão? Jesus de Nazaré está passando. Todos sabiam que a virada acontecia quando ele passava. Irmãos, o que era aquilo? Eu não suportaria ver Jonathan Edwards pregar. Eu tenho certeza. O que aquelas multidões sentiam quando eles viam Jesus abrir a boca? Cheio do Espírito. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Um homem que estava em perfeita sintonia com Deus. O que era o olhar dele? O que era a palavra de autoridade dele? Mas esses fariseus, com esse grau de luz, veja que maligno isso, com toda a convicção de quem ele era, sem falta, sem erro, eles olharam para aquilo com todo o ódio do coração. Disseram: ele expele demônios por Deus é burro. Ele é aliado de Satanás. E o que está operando nele é o diabo. E não é só de Satanás. Eles usaram o termo mais pejorativo, mais sujo para o diabo, Beelzebub. Sabe o que significa Beelzebub? Vem do nome Baal-Zebub. Baal significa Senhor. E Baal-Zebub era o deus dos ecronitas, era o deus do monturo, do lixo, da escória e do esterco putrefado. Quando eles queriam ofender, denegrir assim, a imagem do diabo com algo mais podre e sujo, eles usavam esse nome. Eles diziam que o espírito que estava operando em Jesus era dessa natureza. Você acha que isso é pouco, irmãos? Considerando tudo que a gente já falou, que eles estavam vendo aquele que recebeu o Espírito sem medida, que nunca poderia ser nem copiado por Pedro, por João, por Paulo, por Edwards, por Charles Finney, por Sadduceo Darcy, por Billy Graham, por ninguém. E eles conseguiam ter esse nível de rejeição. Outra palavrinha que eu queria chamar a atenção dos irmãos no capítulo 12 aqui, é que com que grau havia esse endurecimento dentro deles? Diz que quando eles blasfemaram assim, o Senhor ainda, eu penso que, como diz o Captain Morgan, o Senhor ainda foi buscar se não havia alguma fresta para a luz entrar. O Senhor olhou para dentro do coração deles naquela hora. Sabe o que Jesus viu ali? Vamos ver aqui no 12. No versículo 25. Jesus, porém, ou seja, diferente deles, o porém eles estavam com atitude de ódio contra ele. Jesus, porém, diferente deles, ainda procurou se não havia uma fresta. Se não havia nada no coração pelo qual a luz pudesse convencê-los do erro. Jesus, porém, diferente, a atitude dele diferente. Conhecendo-lhes, e a palavra conhecendo aqui é vendo, porque é eidos em grego. Significa vendo como eu estou vendo o irmão aqui na minha frente. O Senhor penetrou todos os pensamentos do coração deles e viu abertamente o coração deles. Talvez procurando algo. Se não havia pelo menos um terreno de pouso mesmo. Conhecendo-lhes, aí fala assim, os pensamentos. Sabe como é a tradução de pensamentos aqui no grego também? Sabe, tem a palavra dianoia em grego, que significa fluxo de pensamentos, ou um pensamento passando em funcionamento deliberado e exato, como fazendo um plano. Essa é uma palavra. A outra, que é usada aqui em Mateus, e quase não ocorre mais na Bíblia, vai ocorrer em Hebreus 4, vai ocorrer em Lucas, em outro trecho, é intumeses. Agora, essa palavra intumeses, ela é muito interessante, sabe por quê? Porque ela tem o prefixo ento, e esse tu vem de tumus, que significa paixão, significa ira descontrolada, ou forte decisão apaixonada, carregando todo o calor de uma decisão tomada. Então, o que havia no coração dos fariseus? Em é para dentro, o que significa que é algo profundo, algo que sai das profundezas. Tum vem de tim, de paixão avassaladora, desejo latente, controlador. Do meses, esse meses significa que está correndo. Então Jesus olhou e viu que estava correndo com forte deliberação, apaixonada, controladora e decidida, o ódio no coração deles, contra tudo que ele estava fazendo. E só depois de ver que o coração dele estava dessa forma, é que o Senhor emite a sentença.
Eu queria dizer para você o seguinte: a não ser que o seu coração alcance esse nível, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Pode dormir em paz. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Queria dizer isso para qualquer pessoa que for assistir isso depois também. Olha, irmãos, porque é aterrorizador o que certos irmãos passam, por não entender isso aqui. Foi quando atingiu esse grau aqui, que o Senhor viu que já não tinha mais o que fazer. E aí o que ele fala para eles? Jesus, vendo-lhes os pensamentos, os meses, disse: todo reino dividido contra si ficará deserto. E o Senhor ainda vai tentar, pela lógica, provar a irracionalidade do raciocínio deles. Vocês estão falando que eu estou aliado de Satanás, expelindo Satanás? Então Satanás está contra Satanás agora. Como é que pode isso? Todo reino dividido contra si não poderá subsistir. Né? Dividido não ficará deserto em toda a cidade, ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, divide e está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por que os expulsam vossos filhos? Ou seja, se eu estou fazendo tudo isso, pleno de bondade, de misericórdia, estou fazendo por Beelzebu, e vocês que fazem misericórdia com ódio, com desejo de aparecer, com egoísmo, com vaidade, fazem pelo quê então? Primeiro ele prova que não é possível um reino se dividir. Depois ele fala, e agora o argumento é volta contra vocês. Mas aí, irmãos, a história vai seguindo. E aí quando chega aqui no versículo 30, muito mal entendido também, eu já vi irmãos tomando esse texto aqui para falar, cuidado, hein? Vai ficar contra o ministério, hein? Quem não é comigo é contra mim. Como se ele fosse Deus. Se colocou contra, está contra o mover do Espírito. Bem já dizia Jesus, quem não é por mim é contra mim. Ô meu filho, você não é Jesus não. Você não está com essa bola toda não. Abaixa um pouquinho aí. E aí tem um outro motivo que ele vai falar isso, porque ele fala assim, ó, quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. O que ele quer dizer com isso? Lembra lá de Moisés, do pacto, da renovação do pacto sinaítico, que a gente citou ontem? Em Deuteronômio, capítulo 28. Moisés tinha dito o que para eles? Se vocês guardarem as palavras de Jeová, vocês vão ser abençoados e vão ser a nação número 1 no mundo. Mas se vocês desobedecerem, e também na pessoa do profeta que Deus levantaria, porque Moisés falou, aquele que não ouvir esse profeta, sua alma será extirpada. Lembra que Moisés falou assim, que eles seriam dispersos por todas as nações? O que o Senhor Jesus está falando aqui, eu vim como Messias, está evidente que eu sou o Messias. Então agora a sentença sobre vocês é o seguinte, já que comigo vocês não querem ajuntar as tribos perdidas de Israel e trazer o reino, a partir de agora vocês serão espalhados. Aqui ocorre um ponto de virada, irmãos. A partir daqui, sabe o que começa a acontecer? Jesus começa a esconder a sua identidade de Messias. E começa a esconder as verdades da nação de Israel. Ocorre um ponto de virada. Por exemplo, antes desse episódio aqui, Jesus curava sem pedir fé. A partir de agora, ele sempre vai pedir fé para curar. Antes desse episódio aqui, ele curava multidões em público. A partir de agora, ele vai curar pessoas individuais no privado. Entendeu? Antes disso aqui, ele falava tudo aberto. Agora ele vai falar por parábolas. Por que ele está fazendo isso? É o juízo de Deus que agora vai cair sobre Israel. Irmãos, que desastre. É claro que nós não podemos cair no juízo que envolve condenação eterna, mas isso também é uma outra grande lição para nós. Que toda a luz que Deus nos dá não seja tomada por nós como brincadeira ou como algo que nós podemos ser negligente. O irmão Atmani tinha uma frase, a luz nunca espera pelo homem. Ela vem. Se o seu coração capta ela, abençoado é você. Se não, Deus por misericórdia pode insistir, mas você nunca sabe até que ponto. Ele que conhece o seu coração sabe que vai dar para insistir. Porque dependendo da rejeição que a gente vai fazendo, da negligência que a gente vai tomando, vai se fechando, irmãos. O irmão Christian Schaen tinha uma frase também, luz obedecida é igual a mais luz. Luz rejeitada é igual a treva. Caso a luz que a gente se torne treva, que grande treva será. É aqui que a gente começa a entender a mudança. Você
de certa forma, da política de Jesus para com o povo judeu. Vocês, a partir de agora, estão sob a sentença de dispersão. Vocês acabaram de rejeitar o Rei Celestial. E quando vocês rejeitam o Rei, vocês perderam a porção celestial do Reino, que poderia se manifestar imediatamente. Ele fala isso quando, no versículo anterior, do 30, olha no versículo 28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui é para que o reino se manifeste imediatamente. Se vocês se aceitarem, é o que vai acontecer. Vocês não estão vendo que eu estou subjugando o poder das trevas? Que eu estou adentrando agora com vocês em realidades espirituais já? Já não é só uma coisa que está operando no mundo físico. Através de eu subjugar o poder das trevas no mundo espiritual, eu estou preparando vocês para uma transposição. Para vocês entenderem que a luta é contra principados, potestades e que eles estão começando já a serem subjugados. Você sabe o que vai acontecer quando o Senhor Jesus voltar e o reino se manifestar visivelmente? Isaías 25 diz que naquele dia o Senhor vai castigar as hostes dos céus nos céus e os reis da terra na terra. Se ele está começando a julgar já as hostes rebeldes aqui, é um sinal, irmãos, que a porta está se abrindo. Você está entendendo? O pavilhão está começando a se abrir para que Israel comece a entrar na realidade daquela parte do reino. O reino está sobre vocês nesse momento. O que vocês vão fazer? Vão receber ou vão rejeitar? Eles sabiam rejeitar. E o Senhor fala, agora, não só a terra de Israel não é mais das 10 tribos, mas até esse remanescente com quem foram separadas 70 semanas, que era a última chance de ser dada, até isso vai ser disperso agora. Você sabe quando isso aconteceu? Quando que foi o cumprimento da dispersão deles? Quando que, de acordo com Lucas 21, eles começaram a cair a fio de espada e ser levados cativos? No ano 70. Eles rejeitaram o Messias, mesmo assim a paciência de Deus prolongou um tempo, por causa do remanescente cristão que havia na cidade. Mas quando o último cristão que estava dentro de Jerusalém, piedoso, Tiago, o justo, o autor da epístola, orava pela conversão de Israel e para Deus ter misericórdia ainda da nação. Sabe o que aconteceu quando ele estava orando? Os fariseus o empurraram do templo. Ele caiu e quebrou a bacia, já com mais de 80 anos de idade. E os judeus o tomaram a pancadas e abriram seu crânio com um garrote. Assim que fizeram isso, as legiões romanas estavam cercando a cidade. Quando Tiago deu o último suspiro, o comandante Tito ordenou que as portas fossem invadidas. Quando o último justo deixou de interceder, a paciência de Deus acabou. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos. A cidade foi enchida de cadáveres e as ruas de cruzes com judeus pregados e crucificados. O cheiro da carniça que ficou foi tanto que a mais de 4 quilômetros era sentido o odor no ar. E o templo foi queimado, a cidade foi destruída, e Jesus falou, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Todas as pedras iam ser viradas. Puseram fogo no templo, ele estava enfeitado com ouro e prata, o calor fez com que o ouro e a prata derretessem e entrassem no vão das pedras. Aí Tito deu uma ordem, agora pilhem pedra por pedra para tirar o ouro. E de fato, irmãos, literalmente a palavra de Jesus se cumpriu 100%. Não houve pedra que não fosse revirada. E eles foram levados cativos para Roma e ajudaram a construir o Coliseu, que depois foi usado para matar tantos cristãos. Essa é a história da dispersão de Israel por terem rejeitado o Messias. Eles rejeitaram a primogenitura monárquica, histórica, literal, física, da terra de Canaã. Agora rejeitaram o Rei Celestial que dava a eles o outro aspecto da primogenitura, como chance. E agora a sentença de Deus caiu sobre eles. Agora o Senhor vai começar a recolher um remanescente entre eles para começar a produzir a igreja, que agora também não vai ser mais só dos judeus. Ela vai ser composta de judeus e gentios de todas as nações, formando um novo homem, um corpo espiritual coletivo.
totalmente distinto de tudo que havia até aqui. E isso já era parte do propósito de Deus. É que o caminho para isso poderia ter sido diferente. Mas agora o Senhor vai lidar com isso de outra forma. Por isso, irmãos, que no capítulo 12 em diante começam a ocorrer umas coisas assim que a gente não... Às vezes a gente lê e não presta atenção na diferença do Senhor com eles, a partir de agora. E por que com eles? Porque a multidão concordou com a liderança. Grande parte, a multidão, os líderes falaram. Claro que não era o mesmo ódio, não era a mesma posição fechada, mas concordaram. Então agora a sentença nacionalmente vai vir sobre eles. Eles vão poder ser salvos individualmente. Como indivíduos, o Espírito Santo vai continuar pleiteando para salvar um ou outro, até uma multidão de 3.000 no dia da pregação de Pedro, mas isso não era toda a nação de Israel. 3.000 pessoas. Depois subiu para 8.000, mas também não era toda a nação. Então, quer dizer, individualmente eles podem ser salvos ainda, mas nacionalmente a sentença de juízo caiu sobre eles e o Espírito começou a se retirar da nação, provocando o endurecimento de Israel. Mas lembre-se que Deus não está fazendo isso, como ensina Calvino, porque Deus deseja, pelo santo mistério da sua vontade, que alguns pereçam, predestinando uns para a salvação e outros para a perdição. De jeito nenhum, irmãos. Por isso que eu falei para a gente ler Isaías 6. Tá? Esse aqui é o sentido agora. Nós vamos continuar. Em capítulo 13 de Mateus agora. Não, antes do capítulo 13, no capítulo 12 ainda, o Senhor fala para eles no versículo 43. Para esses mesmos que haviam confrontado ele. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Isso é o que acontece quando o demônio sai de um homem. Agora veja o exemplo que ele vai dar, mas no sentido nacional de Israel agora. Versículo 44. Por isso, diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. O último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração, a nação de Israel. Porque, irmãos, quando eles foram para a Babilônia, Deus purificou eles dos ídolos e dos demônios. Um demônio foi expulso, vamos dizer assim. A idolatria não é mais o problema. A nação ficou como? Varrida e ornada. Pronta para o habitante vir morar. Quem era o habitante que a nação deveria receber? O Senhor Jesus. Mas quando o habitante da cidade de Davi, o rei, o dono do templo, entrou no templo, o rejeitaram e o rejeitaram da cidade. A nação ficou varrida e ornada. Na mesma condição de quando saiu da Babilônia. Aí o que Jesus falou? Por terem me rejeitado, agora vocês não só vão cair no mesmo estado antes de quando foram levados em cativo para a Babilônia, mas 7 vezes pior ficará o estado de vocês. Porque aqueles espíritos dos quais Deus purificou vocês no passado, vão voltar e vão voltar com 7 coisas piores. E o último estado da nação de Israel vai se tornar pior do que o primeiro. Claro, o anticristo vai estar lá no Exato. final. Como é que termina a história de Israel no finalzinho, irmãos? Ele é chamado de Sodoma e Egito, espiritualmente. O anticristo é adorado por eles como Messias. Eles chegam a fazer um acordo com a lei e com a morte, como diz Isaías. Isaías 28 fala isso, o vosso acordo com a morte e o além. Por meio de quem que eles fazem um acordo com o além? Com o espírito que vem do além. Porque o anticristo vem de onde? A besta sobe de onde? Do? Eu falei para os irmãos que era bom os irmãos interagir. Da onde que Apocalipse fala que vem a besta? Do abismo. O abismo é a região da morte. Então eles vão fazer um pacto com a morte, vão adorar o anticristo como Cristo. Esse é o estado final da nação de Israel. Já hoje, irmãos, está pior. Onde é a capital do deísmo no mundo? Tel Aviv. E Jerusalém, está lá. Está lá. A maioria são ateus. O movimento que tem da restauração de Israel é só político, sionista externo, sem realidade interna. Essa é a condição. 7 vezes pior, porque rejeitaram o dono da casa. E perderam nacionalmente o direito à entrada no reino celestial. Irmãos, tudo isso que aconteceu com os judeus, você está falando disso dos judeus, mas e para nós? O que tem isso a ver conosco? Tudo. Porque a igreja
de forma geral, igreja, estou falando agora de todos os filhos de Deus do Novo Testamento, embora a porta para essa realidade foi aberta para nós agora, também na igreja a apostasia seria a marca no tempo do fim. E não era mais com toda a igreja que o Senhor contaria para encerrar essa era, mas com um remanescente de vencedores. Por isso que nas 7 igrejas do Apocalipse, você vê que as 3 primeiras, primeiro ele fala para a igreja, depois ele chama o vencedor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor farei isso, isso, isso. Mas para as 4 últimas que ele menciona a vinda dele, ele inverte a ordem. Ao vencedor falou isso, 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 isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe por quê? Porque ele não tem mais esperança que toda a igreja ouça a sua voz. E a urgência dele é com os vencedores. Aqueles que vão representar a posição que deveria ser de toda a igreja. Não quer dizer que toda a igreja está condenada. Assim como todo Israel não está condenado, eles serão salvos no fim. No fim também, todos os cristãos serão salvos. Por causa do mérito do Senhor Jesus. Mas o assunto de galardão, primogenitura e reino é outra história. É o que vencer. Irmãos, que nós possamos tomar isso como advertência para nós. Porque é sobre nós que tem chegado o fim dos séculos. Quando chegar a hora da virada da dispensação, como ele vai nos encontrar? Então, olha só o que começa a acontecer aqui em Mateus agora. No capítulo 13, depois desse 12 aqui, antes do 13, né, no finalzinho do 12, aí no 46, ainda tem mais um portento que o Senhor vai fazer. O que é um portento? Um portento é um sinal, é um ensino por meio de um acontecimento. Você fala algo por meio de outra coisa. E lembra, Deus já tinha utilizado esses meios outras vezes na Bíblia. Por exemplo, quando Saul foi rejeitado por Deus, Samuel virou as costas e ele agarrou no manto de Samuel e o manto se rasgou. O que Samuel virou e falou? Assim Deus rasgou, tirou de ti o teu reino e deu ao que é melhor do que tu. Né? É um portento. Por meio do rasgar do manto, está querendo dizer, Deus tirou de você também o reino. E Ezequiel, Deus falou o que para ele? Ezequiel, você vai dormir tantos dias de tal lado do corpo, sem se mexer. Para quê, Senhor? Para mostrar para esse povo como é que eles vão estar em aperto. Quando eles perguntarem por que você está apertado, dormindo de um jeito, eu falei, é esse aperto que vai vir sobre vocês. Depois Deus falou para ele uma coisa até pesada, né? Ezequiel, pegue pão e asse sobre esterco humano, sobre fezes humanas, e coma esse pão imundo. Ai, Senhor. Isso é muito difícil. Tá bom, então eu tirei o esterco humano e tirei o esterco de boi. Mas você vai ter que comer com esterco. Irmão, ser profeta não é vida de luxo, não. Hoje os profetas estão tudo com segurança. Lá em Penápolis tem um profeta dessa geração, sabe? Um cara que se intitula o profeta dessa geração. Aí ele anda com segurança armada ao redor. Está lá em Penápolis, dessa geração. Já pensou, irmão? O profeta dessa geração em Penápolis. Qualquer parte do mundo tem que ir lá para ouvir ele. Sem de luxo. Profeta mesmo, Ezequiel, não tinha isso não. Vai e coma pão sob esterco de boi. Para quê? Para que você mostre a esse povo que eles comerão o pão da sua própria imundície. Quando o circo começar. Portento. Aqui Jesus também vai fazer um portento. No capítulo 12, verso 46, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Maria era descendente de quem? De quem que ela era descendente? De Davi. Davi era o rei dos judeus. Então, por meio de Maria, Jesus tem relação na carne e no sangue com quem? Com os judeus. Ao ele quebrar aqui portentosamente o vínculo com Maria, ele está querendo dizer que ele está quebrando o vínculo com quem? Com a casa de Davi. E com os judeus. Entendeu? O que o Senhor está querendo dizer aqui é, a partir de agora, a relação comigo não é mais baseada no pacto terreno, apenas, e nem na aliança ou nas condições de sangue. E isso era o que os judeus diziam. Nós temos por pai Abraão, se gloriando naquilo que era físico. E o Senhor até honrou isso.
durante um tempo, se eles crescem, mas agora eles rejeitaram ele. E para poder edificar a igreja, que é um assunto espiritual, todo vínculo na carne está quebrado. A partir de agora ele vai pedir fé para curar, tem a ver com relação pessoal com ele, e ele vai cortar todo o vínculo terreno. Por isso que ele fala isso aqui, que parece até deselegante, né? A gente não entende o que ele está falando, não entendemos que ele é um profeta mais excelente que Ezequiel, mais que Jeremias, e a gente pensa, poxa senhor, que mal educado que o senhor foi. Ah, sua mãe só queria te falar. Por que o senhor falou desse jeito? Por isso, irmãos. E o povo e os fariseus entendiam o que ele estava falando. É que a gente está numa cultura aqui do Ocidente, e não entendemos a cultura de Deus, de falar por meio de sinais e por dentro, e achamos que o Senhor às vezes foi deselegante aqui. Foi duro, foi rude. Não é, irmãos. Ele está fazendo o que Ezequiel já tinha feito, que Samuel já tinha feito. Ele está ensinando para eles, a partir de agora, eu não tenho compromisso com quem é filho de Abraão apenas segundo a carne. Ou seja, com vocês. Todo vínculo comigo será espiritual, ou não terá vínculo mais. Por isso que ele fala, né? A hora que falam para ele, ele diz, porém ele respondeu-lhe ao que trouxeram o aviso, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Eu não tenho mais aliança na carne. Eu fui rejeitado. O povo da aliança do sangue me rejeitou. Então quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos que criam nele, disse, eis minha mãe e os meus irmãos. Pois qualquer, agora não é ser judeu mais, pode ser gentil também. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. A família do Messias. Tem. Encerrou? Já? Mais 5 minutinhos só? Por favor. Aí, irmãos, a partir de agora é que a gente vai entender por que as parábolas são introduzidas. Porque as parábolas são os mistérios do reino dos céus, desse propósito, que está sendo escondido dos judeus para ser revelado apenas nos que têm fé. Tem gente que fala assim, Jesus falou por parábolas para ficar mais fácil de entender. Não foi, não, irmão. Foi para esconder mesmo. E ele vai dizer em Marcos que o propósito era esconder. Mas por quê? Ele está querendo que alguns pereçam? É o que Calvino ensinava? Não. Jesus não é calvinista. Não é, irmão. Jesus é o Filho de Deus e ama todos os homens. Mas, quando ele vê que chegou ao ponto da luz ser rejeitada e não ter o que fazer, aí sim, nessa hora, como juízo de Deus, ele começa a esconder e abandonar aquele coração. Foi o que ele fez com a nação. Como nação, não como indivíduos. E essa dureza perdura até hoje, isso é chamado de um mistério de Israel. Um dos 8 mistérios paulinos. 8 não, 11 mistérios paulinos. O mistério de Israel, de Romanos 11. O endurecimento de Israel. Aí, no capítulo 13, ele vai falar as parábolas. E os discípulos ficam incomodados, porque ele nunca tinha falado por parábola antes. Então, por que agora o senhor está falando por parábolas? E aí ele vai explicar para eles. E é aqui que a gente vai entender Isaías 6. E vamos entender a justiça de Deus e o amor de Deus. Que não é um Deus arbitrário que quer que alguns pereçam e outros sejam salvos, destinando uns para ser salvos e outros para condenação. Eu sei que a Bíblia fala de eleição, irmãos, mas não do jeito que Calvino ensina. Eleição na Bíblia não tem a ver com salvação eterna ou perdição eterna, tem a ver com galardão dos que são salvos. Mérito e posição especial. Então, salvação está aberta a todos. Entendeu? Então aqui agora ele vai explicar porque ele fala por parábolas, e vamos ler aqui o versículo 10. Nesse pouquinho de tempo aqui para encerrar essa parte. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros, os que creem, né, os discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará. Ou seja, ao que tem coração, vai ser dado mais luz. É a conta do irmão Christian. Luz obedecida igual a mais luz. Ao que tem, se lhe dará. Mas ao que não tem, aí até aquilo que ele tinha, lhe será tirado. Que é o comparativo do... o último estado daquele homem se torna pior que o primeiro.
até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Lembra de Isaías 6 agora? Agora vai entrar aqui, ó. De sorte que neles está se cumprindo a profecia de Isaías. Neles se cumpre, né? É um tempo imediato, se cumpre. Mas no grego é um tempo que está dizendo que está ocorrendo agora, nesse momento. Então lá, o texto aqui de Mateus, no texto grego, fala: neles está neste momento se cumprindo o que foi profetizado por Isaías. O que foi profetizado em Isaías 6? Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Lá, irmãos, em Isaías, se você for ver, tem uma diferença. Lá fala assim: torna insensível o coração desse povo. Então parece que é Deus que quer endurecer. Mas a Bíblia, como diz o irmão Gino, você sempre tem um versículo que deve ser lido à luz do outro, para você não criar extremos errados. Isaías está falando do ponto de vista de Deus, que é Deus que está endurecendo sim, mas Deus está endurecendo por quê, de acordo com Mateus? Ou seja, o que o irmão dele Tia também coloca no comentário exegético dele do texto de Isaías. Deus não pode ser o autor do mal no coração humano. Deus não pode ser o autor imediato da dureza. Quando é dito que Deus endurece, é porque Deus está respeitando o arbítrio da criatura que quis ficar dura. E aí quando Deus viu que ela se endureceu de propósito, e agora não vai haver chance de haver reversão, porque ela se fechou para a luz, Deus fala: então duro você vai ficar. E aí Deus acrescenta dureza, respeitando a escolha da volição daquele coração. É como o Faraó. Deus não falou que endureceu o coração dele? Mas leia Êxodo com cuidado e veja quantas vezes o próprio Faraó endureceu primeiro o seu coração. 7 vezes. Só depois que o próprio Deus falou: bom, já que você quer ficar duro, então duro agora você vai ficar. Deus sabia que endureceria, mas deu muitas oportunidades. Deu muitas oportunidades. Aí ele endureceu, Deus falou: então tá bom, agora duro você vai ficar. É como o Tessalonicenses que fala que Deus envia a operação do erro para darem crédito à mentira, todos que não quiseram a verdade antes se deleitaram com a injustiça. E quando fala de endurecer o coração em Êxodo, a palavra hebraica, se eu não me engano, é shakan, significa acrescentar. Deus acrescenta como juízo por causa da decisão do coração. Mas ele mesmo não é o autor disso. E é claro, esse endurecimento é sério, irmãos, porque Isaías, quando fala assim, obscureça-lhes os olhos. Na verdade, o texto hebraico fala piche, que colhe os olhos deles, de forma que eles não consigam abrir. E Isaías 28 fala que a coisa ia se cumprir de tal forma que você ia dar o texto da profecia para eles, eles iam ler e iam falar: não consigo entender. Essa é a condição deles. Então é o que aconteceu aqui. É por esse nível. Porque aí também Jesus fala assim: por quê? Olha a razão que Jesus está dando. Por que estão endurecidos, estão cegos? Porque o coração deste povo está endurecido. Não é porque Deus quer. É o coração que se endureceu. De mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque, em verdade, vos digo que muitos profetas desejavam ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvides, o que ouvis e não ouviram. Isso é para nós agora. Porque a nós está sendo mostrado os mistérios do reino dos céus. E que o Senhor produza com essa luz, irmãos, um coração ávido de sermos vencedores, de nos santificarmos e o obedecermos. A implicação desse galardão, desse reino, de tudo isso, ainda a gente vai continuar vendo daqui para frente agora, tá? Se o Senhor assim nos permitir. Que Ele nos abençoe e nos guarde na sua presença. Amém. Se algum irmão quiser dar graças, orar, fique à vontade. Pai, te louvamos por esse tempo tão precioso que o Senhor nos agraciou. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor, porque sentimos o Teu Espírito. Amém. Em todo esse tempo. Amém. Que Ele continue nos ensinando, nos revelando, Senhor. Sim, Senhor. As verdades que estão sendo